Olá pessoal, hoje eu quero meditar aqui no Salmo 60, versículo 11, que o Senhor nos diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. O Senhor dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Então, gente, esse salmo aí nesses dias de hoje, né, que a gente está vivendo aí, dias difíceis de manejar, dias que a gente vê cada dia mais a corrupção se imperando e as pessoas assumindo causas e tomando partido de coisas que sabem que são erradas, mas porque elas determinados aspectos estão sendo beneficiados ou pago para falar a respeito daquilo, ou tem parentes que é ligado ao partido, ou tem cargos e por aí vai. Sabem que estão errados, mas elas estão se corrompendo. E o país está um país corrupto total. A gente só não pode esperar mais no homem, só esperar hoje em Deus, porque não existe mais legislativo, executivo, judiciário. Tudo isso aí é um bolo só, entendeu? De conveniências. Não existe mais a ética, a verdade, sabe? A justiça. Não, é todo esse bolo aí. A gente vive num sistema de senhores e escravos. Não tem outra tradução. Senhores e escravos. Os políticos são senhores, à margem, acima, com salários grandiosos, com benefícios de alimentação, vestuário, transporte, tudo que se possa imaginar de pompa, de grandiosidade, e o povo abaixo, a miséria, e eles além de tudo isso aí, porque o interesse deles é fabricar cada vez mais pessoas ignorantes, pessoas pobres, pessoas que não tenham condições de dar uma educação de nível superior aos seus filhos, para as pessoas ficarem ali, ó, com os empresários terem condições de ter mão de obra barata e cada dia mais a elite se exaltando e na nata e aquela massa lá, ó, massacrada, sofrida, sem conhecimento, sem poder se sair daquela situação. E a gente poderia ter um país bem melhor, mas devido a essa situação que a gente vive aí de opressão, dos tempos de fim, de que eu espero que seja o fim, porque esses tempos aí que a gente vive ninguém merece, de senhores e os escravos, os políticos lá, você vê que é tão injusto, porque se fosse um país de justiça, que pudéssemos falar de igualdade, de justiça social, de direitos humanos, isso aqui não existe, pelo menos no Brasil não existe, porque se existisse, seria já visto desde o início um teto para o executivo, legislativo e judiciário de acordo com a realidade do país, um piso de presidente de 10, 12 mil, do legislativo de 7 mil, do judiciário de 8, 9 mil, por aí, para fazer mais ou menos equivalência ao país. E cada um se mantenha com esse salário, porque as pessoas não recebem um salário mínimo para se manter, porque eles não podem se manter, receber esse salário que já é acima da realidade do país e se manter de vestuário, de transporte, de alimentação e de tudo. Eles têm que ter, além desse salário astronômico que não sabe ao certo quanto essas pessoas ganham, além das corrupção que cometem, entendeu? Então a gente vive num país injusto, em um país que as pessoas pensam que acabou a escravidão, mas não acabou. A gente vive em regime de escravidão. Os senhores são o executivo, legislativo e judiciário, e a massa trabalhadora, os escravos. A gente só vive para pagar imposto, 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 sem direito de esclarecimento, que poderia ser de direito do próprio, né, da direção do país, esclarecer as pessoas, ter faculdade de graças para as pessoas fazerem sair do segundo grau e embarcar no nível superior, ser uma coisa normalmente para esclarecimento, para um país melhor, para pessoas de visão, para pessoas que possam ter, sabe, vidas melhores, mas não tem interesse, esses poderes aí, a elite não tem. E se aparecer, ai, daquele que apareça com a visão de querer, entendeu? Exterminar essa máquina de fazer pobre para ser colocado de forma, entendeu? De forma distorcida e, entendeu? Entrarem lá na história e distorcer tudo e colocar como o vilão da história. Então, gente, eu deixo aí nesses dias
difíceis que a gente vive nesses dias de senhores e escravos, não tem outra explicação aí. Infelizmente, a gente poderia, né, ter um país maravilhoso, que é um país rico, se assim a elite e os políticos tivessem interesse disso, mas não tem interesse, é cada dia mais colocar pessoas com mais inferioridade, mais ignorante. Então não é à toa que retiraram até como é que se diz? Interpretação de texto das escolas, você não vê mais, porque interpretação de texto faz com que as pessoas possam ampliar a visão e ganhar conhecimento, inclusive até isso já retiraram das escolas e por aí vai, entendeu? Quanto mais puder colocar a pessoa em nível secundário, melhor ainda, viu, gente? Então, dias difíceis que a gente tem que se apegar a Deus, clamar a Deus e acreditar somente na justiça de Deus, porque como nos diz o Senhor, né, lá no Salmo 60, 11, vão é o socorro do homem. Se a gente espera aí injustiça, nem que os políticos venham fazer políticas para as pessoas se desenvolverem, vão é o socorro do homem. Então, gente, eu deixo aí esse salmo para a gente meditar e força e coragem nesses dias tão difíceis que a gente vive aí de senhores e escravos, mas que felizmente são passageiros, porque tudo aqui é passageiro. A vida é como uma roda gigante que uma hora a gente tá, ó, lá em cima e na outra pode estar cá embaixo. E esses que se acham senhores de si mesmo, confiam nos seus diplomas, nos seus ganhos, nas suas contas bancárias excessivas, porque para poder fazerem a lei, serem os senhores de si mesmo, mas é passageiro, não adianta. Tudo isso aí vão prestar conta. E nós, como os escravos, Deus vai nos libertar com certeza. É só esperarmos e confiarmos, porque tão somente nele a gente tem que confiar nos últimos dias, nesses tempos que a gente vive aí. Não confia em mais nada e em ninguém. Dias de senhores e escravos, sem outra explicação. Difíceis, mas que somente a fé em Deus pode fazer com que a gente permaneça de pé.